Imaginem a seguinte cena. A descoberta da maior reserva de petróleo do mundo, bem no meio de um deserto árido, mas, em vez de pegarem armas para defender isso quando os inimigos chegam, a pessoa simplesmente dá as costas, deixa a fortuna para trás e vai cavar em outro lugar. Nossa, parece uma loucura total, né? Muito. Mas, para gente que busca a presença de Deus no dia a dia, sabemos que a lógica do Senhor quase sempre desafia a nossa. E é exatamente sobre isso o nosso mergulho de hoje. Exato. E para quem nos ouve, a gente vai entender como a aliança do Senhor se sustenta ao longo do tempo. Se a gente olhar para a visão geral da revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, fica bem claro que a fé não morre no patriarca Abraão. Ela é um legado geracional, e isso exige muita maturidade. O nosso foco principal hoje é a lição 8, que tem o título Isaque, herdeiro da promessa. E a jornada dele passa por 3 pontos cruciais na nossa análise. Isso mesmo, começando com a fome na terra e aquela provação lá na região de Gerar. Sim, e também o cuidado de Deus proibindo a descida dele ao Egito. Mas tem aquele erro infeliz do Isaac mentindo sobre a própria esposa. Pois é um clássico padrão familiar. E depois tem o segundo tópico, que é o peso da inveja. A prosperidade gigantesca dele gera conflitos e os filisteus entulham os poços. E a resposta pacífica dele choca qualquer um. Até chegarmos no terceiro ponto, quando Deus aparece a ele em Berseba, renova as promessas e Isaac faz um tratado de paz bem improvável com os opositores. Caramba, é muita coisa. Mas sabe, para entender a mente desse homem tão pacífico, a gente tem que conectar a lição 7 com a lição 8. A transição entre as duas é fascinante. Como assim? Pensa bem, uma fé madura exige submissão. Aquele jovem da lição 7, que confiou a ponto de se deitar pacificamente no altar do sacrifício, teve o ego e o orgulho crucificados ali mesmo. E é essa rendição que o transforma no adulto manso da lição 8. Ele foge de contendas, porque o próprio coração dele já foi provado no altar. Olha, eu preciso fazer uma pausa aqui porque isso me deixa genuinamente confusa. Por quê? Que foi? Porque, pensa comigo, Isaac obedece à voz de Deus, fica na terra seca de Gerar, e o Senhor derrama uma graça absurda, abençoando a colheita dele a 100 por 1, no meio de uma crise global de fome. Assim, um milagre absoluto. Pois é. Mas logo depois disso, ele sente medo e mente dizendo que Rebeca é a irmã dele. Ele literalmente repete o pecado exato do pai dele, o Abraão. Como um homem de tanta fé age com essa covardia toda? Por que a gente repete as mesmíssimas fragilidades dos nossos pais? Nossa, essa é uma baita questão sobre a natureza humana, sabe? O medo aciona os instintos de sobrevivência. Muitas vezes, as gerações herdam não só as bênçãos familiares, mas também os mecanismos de defesa falhos, os traumas e os mesmos padrões de pecado. É um ciclo bem difícil de quebrar. Muito. Mas o que mais impressiona é que o Senhor permanece fiel à palavra dele, mesmo quando a gente falha nas coisas mais básicas. E essa fidelidade trouxe uma prosperidade tão visível a Isaac que gerou uma hostilidade inevitável. A tal da inveja dos filisteus. Exatamente. Dominados pela cobiça, eles começam a jogar terra nos poços de Ezeque e Sitna. E entulhar um poço no Antigo Oriente Médio não era só vandalismo, tá? Era uma tática política e militar implacável para cortar a fonte de vida e expulsar a pessoa da região. E voltando àquela imagem inicial do nosso papo, um poço de água viva num deserto era o equivalente a descobrir um poço de petróleo hoje em dia. É algo pelo qual nações inteiras entrariam em guerra armada. Com certeza, é riqueza pura. Mas a atitude do Isaac reflete uma postura profundamente cristã. Ele simplesmente abre mão dos próprios direitos. Ele cede o petróleo, digamos assim, e continua cavando mais adiante na base da mansidão, até chegar a Reobote, que significa lugar de alargamento. E olha que lindo, é justamente o resultado dessa postura mansa que atrai a presença de Deus. Em Berseba, o Senhor aparece a ele, consolida a aliança e acalma o coração dele. O testemunho fica tão forte que os próprios inimigos, liderados pelo rei Abimeleque, o procuram para selar a paz. Uau! Eles reconhecem publicamente que a marca de Deus está na vida dele, né? Sim. E isso deixa uma reflexão muito urgente para quem nos acompanha agora.
Quando o mundo e a inveja começam a entulhar os nossos esforços, jogando terra nos nossos postos de trabalho, ou na família, o que a gente faz? Vamos gastar nossa energia brigando na carne por direitos? Ou vamos escolher confiar que Deus tem um novo poço de águas vivas e de paz reservado mais adiante? Nossa, essa é a grande verdade que levamos para a vida. A jornada patriarcal exige uma vigilância constante da nossa parte. Mas as provações não param, elas apenas mudam de formato. Verdade, a história continua. Sim. E como veremos na lição 9, logo a família vai enfrentar os dolorosos conflitos gerados pelas predileções do próprio Isaac e da Rebeca entre os filhos, Jacó e Esaú. A aliança de Deus é eterna, mas cada geração precisa aprender a cavar os próprios poços com sabedoria.